Olá, meus amigos! Hoje o tema da nossa conversa é: o que pode nos separar do amor de Cristo? Ontem nós estávamos conversando com algumas colegas e cada uma falando, do seu sofrimento, do que tem passado, das lutas que tem enfrentado. E a pergunta é: por que que nós cristãos passamos por tanta tribulação? Por que que nós, mesmo sendo cristãos, mesmo acreditando em Deus, mesmo orando, mesmo levando uma vida, que tentando agradar a Deus em tudo na nossa vida, por que que nós passamos por sofrimento? Por que que nós choramos tanto? Aí eu lembro, Aí eu dei uma palavra nesse momento e lembrando de Jó, Quem foi Jó? Jó, segundo a Bíblia, tá? No livro de Jó mesmo registrado, a história de Jó, fala que Deus olhou e aquele homem era um homem que não tinha falha na sua vida. Ele era uma pessoa que procurava, ele era um homem temente a Deus, que procurava fazer sempre a vontade de Deus. E Deus olhava para ele e achava ele um homem reto de coração, um homem temente a Deus. E ele era um servo do Senhor e ele era uma pessoa que adorava ao Deus, ao único Deus verdadeiro. E um dia Satanás, olhando para aquela vida, ele era muito rico também, muito abençoado por causa disso. Deus dava muitas bênçãos para ele. E ele tinha muitas riquezas, tinha uma família, tinha terras, tinha gados, tinha tudo. E um dia então Satanás chegou para Deus e falou: tá vendo esse seu filho aí? Ele te adora, ele te serve porque ele tem uma vida tranquila. Ele é rico, Ele tem uma vida que qualquer um gostaria de ter, por isso ele te adora. Tire tudo dele, tá? Que você vai ver que ele não vai te adorar. E Deus então deixou que o diabo fosse e fizesse aquilo. Ele pediu a Deus que tirasse, que atentasse contra a vida de Jó. Então Deus permitiu e falou: apenas na vida dele você não pode tocar, mas tire tudo e você verá que esse meu servo, ele me serve de verdadeiramente, não pelo que eu dou a ele, mas pelo que eu sou. E o diabo foi então e tirou tudo de Jó, tirou suas riquezas, tirou sua família, apenas a esposa ficou, todos os filhos dele morreram, e também colocou uma doença, uma lepra no seu corpo, ferido, ele ficou com chagas pelo corpo inteiro. E a sua mulher, os amigos vinham e falavam que ele estava em pecado, que ele estava sofrendo daquele jeito porque estava em pecado. E até a sua própria esposa chegou para ele e falou: amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas aí Jó falou: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo assim, Jó estava agradecido. Jó sabia que Deus tinha dado tudo para ele. E Deus tinha o poder de dar e o poder de tirar. E mesmo assim, Jó não amaldiçoou ao seu Deus. E mesmo assim, ele falou: bendito seja o nome do Senhor. E ele ainda disse: eu sei que o meu Redentor vive e que ele se manifestará sobre essa terra. Jó então estava dizendo sobre Jesus e já estava prevendo, Jó foi usado por Deus, para que ele falasse e anunciasse sobre a salvação, sobre a redenção em Jesus Cristo. Muitas vezes nós também passamos por muitas tribulações e muitas pessoas chegam para a gente e falam: você deve estar em pecado, porque uma pessoa, você diz que é servo, mas está passando por isso, é morte na família, tribulações e relações financeiras, você fica desempregado muito tempo, sem dinheiro, você às vezes bate com carro, então tantas coisas acontecem com a gente, mas será por quê? Por que acontecem essas coisas? Jesus falou para nós, falou para os seus discípulos, direcionado a nós também: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Jesus Cristo estava falando para nós. Jesus nunca disse que nesse mundo seria um mundo de paz, tranquilidade, mas Jesus disse que a paz estava nele, que ele era a paz. Ele disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se turbe, não atribule o seu coração, mas credes em Deus, credes no Pai, credes também em mim. Então nós passamos por momentos terríveis em nossas vidas. É problemas no casamento, é problemas de morte, é problema de doença. Nós estamos nesse mundo. Mas será que é porque o Senhor não nos ama? Será que é porque nós estamos em pecado? Será que é porque o diabo está ao nosso redor o tempo todo, causando essas coisas em nós? A Bíblia, na história de Jó, ela ensina e mostra que o diabo tem sim poder sobre a nossa vida, de tirar coisas, de colocar doenças em nós, mas isso sim, se Deus permitir. E Deus só permite se for para o nosso crescimento, se for para nos ensinar
alguma coisa relativa a ele, se for para nos amadurecer, para fazer com que nós sejamos crentes mais fortalecidos, mais fiéis, mais firmados na palavra, e se for para engrandecer também o nome de Deus, e se for para nós abençoarmos a vida de outra pessoa através da nossa experiência, que mais tarde nós estaremos ajudando outras pessoas. Mas é certo que o diabo ele está ao nosso redor, buscando uma brecha. E muitas vezes nós abrimos brechas na nossa vida, né? Fazendo coisas que não agradam a Deus. Muitas vezes a gente não ora com frequência. Você começa uma vida de oração, depois você desanima, né? A gente, né? Eu digo você. Começa uma vida de leitura da Bíblia, vai estudando a palavra, daqui a pouco desanima. Vai na igreja, mas um dia tá cansado, outro dia não quer ir, outro dia tá com preguiça, outro dia troca a ida à igreja pela novela. Troca a leitura bíblica por uma fofoca. Muitas vezes a gente faz coisas que não agradam a Deus. E não agradando a Deus, agrada a Satanás. E quanto mais, né, tem até um jargão que foi criado dentro dos princípios bíblicos que diz que quanto mais você se aproxima da palavra de Deus, mais o diabo vai se afastando de você. Porque você vai vencer o inimigo, né, o diabo, pela palavra de Deus. Assim como Jesus Cristo venceu o diabo, né, quando ele foi tentado lá no deserto. Ele usava até a palavra para tentar Jesus. Aí Jesus usava a própria palavra, né? Quando ele falou, né, transforma, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, porque sabia que Jesus estava com muita fome. Já havia 40 dias que ele estava jejuando, não comia, né, não bebia. Aí Jesus foi e usou a própria palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então a gente tem que conhecer a palavra de Deus para lutar contra as astutas ciladas do diabo, sobre todas as tentações que nos advêm. É só com a palavra, é só com oração, muitas vezes só com jejum, que a própria Bíblia fala, que tem castas, né, que são vários demônios, que atribulam as nossas vidas, que só com jejum e oração. Muitas vezes uma pessoa está endemoniada, aí vem um servo que quer tirar, expulsar aquele demônio. Mas se ele não estiver preparado com jejum e oração e santificação de vida, não vai adiantar ele usar o nome de Jesus para tirar aquele demônio, porque não vai sair. Né? Porque a pessoa não vai ter autoridade, porque ela não está em comunhão com o Pai, porque não está em santidade de vida. Vamos ver então o que pode nos afastar, né, do amor de Deus, porque às vezes muitas pessoas passam por tribulações, muitos se afastam, muitos deixam de ir para a igreja, começam uma vida com Deus, mas quando vem as tentações, quando vem as tribulações, elas desanimam e param de ir, se afastam de Deus, mudam de igreja ou deixam até de acreditar na palavra. Muitas vezes elas deixam de crer até que Deus existe, se tornam ateus. Né? Porque fala, não, se Deus existisse, meu filho não tinha morrido, meu esposo não tinha morrido, minha fábrica não teria, né, ido à falência, meus negócios não estariam falidos. Mas será que essas coisas podem nos afastar do amor de Deus? Vamos ver o que diz em Romanos 8. Que diríamos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem é o que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Está registrado em Romanos 8. Então, meus amados irmãos, aquele que realmente tem Cristo na sua vida, aquele que realmente se entregou a Cristo, que reconheceu Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, e que sabe, né, que Cristo é o nosso Salvador, e que entendeu o plano de Deus, que entendeu o sacrifício de Cristo, que derramou o seu sangue precioso na cruz para nos salvar, para nos purificar, para nos perdoar dos nossos pecados.
Porque nós somos pecadores, né? Em Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então nós que merecíamos aquela cruz, mas Cristo pagou por nós. E se ele morreu e teve uma morte tão terrível, naquele filme, né, Jesus Cristo, de Mel Gibson, eu não consigo nem ver aquela cena da crucificação, dos açoites de Jesus Cristo, porque foi daquela forma. É dessa forma que Isaías narra o sofrimento de Jesus Cristo, que diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, ele foi pisado, esmagado pelas nossas transgressões. Então eu não consigo nem ver, porque Jesus Cristo era santo e ele não precisava ter passado por aquilo. E ele passou porque por amor a nós, para nos salvar, para nos perdoar, para nos dar vida eterna e para trazer a paz em nossos corações. Então, se nós cremos nesse sacrifício, entendemos e entregamos verdadeiramente a Cristo, nós sabemos se ele sofreu por nós, ele que era santo, né, digno de todo o poder, de toda a honra e toda a glória, e esvaziou-se de tudo aquilo, de toda a sua vida lá no céu, de toda a sua realeza para estar aqui na terra como homem e morrer uma morte humilhante de cruz. Por que nós não podemos sofrer por ele? Então, tudo que nos advém, se Deus permite, é para o nosso crescimento, para a nossa aprendizagem, entendeu? E ele permite essas coisas. E por quê? Porque essa vida é tão passageira, e não importa o que nós soframos aqui. Nada é comparado à glória, à vida eterna, à maravilha que viveremos no céu um dia, junto com Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador.